Bom, Jai Hare Krishna, então, Arte do Sadhana, livro de um espaço Bhakti Pramodha por Goswami Maharaj. O seguinte aspecto da habilidade de devoção no canto, ele reside na quantidade que a pessoa canta. Toda vez que era convidado a comer, Mahaprabhu aproveitava a oportunidade para revelar o seu desejo de fazer que seus devotos cantassem os santos nomes. Assim, ao ser perguntado, ele costumava rir e dizer: antes de nada, você tem que se tornar um Lakshapati ou milionário. Eu só como nas casas dos milionários. Ao escutá-lo, os brahmanas que haviam feito o convite ficavam desconcertados e preocupados. Eles faziam alguns comentários meio envergonhados. Então um deles disse ao Senhor: Senhor, nenhum de nós tem sequer 1000 rúpias a seu nome. Que dizer 1 lakh, 100.000 rúpias? Porém, se você não aceita meu convite, então toda a minha vida como chefe de família foi uma perda. É melhor eu me jogar nas chamas. O Senhor respondeu: você sabe o que quer dizer como Lakshpati? Eu prefiro alguém que canta 1000 nomes do Senhor todos os dias. Para mim, essa pessoa é um verdadeiro milionário. Eu somente tomo as comidas na casa de uma pessoa assim e nunca como em outra parte nenhuma, né? Quando os brahmanas escutaram a declaração do Senhor, já não se preocuparam mais, certamente ficaram contentes e disseram: graças, Senhor, nós cantaremos 100.000 nomes cada dia. Por favor, venha e coma em nossa casa. Somos muito afortunados porque nos ensina deste modo. Assim sendo, a partir desse dia, todos os brahmanas cantaram 1 lakh de nomes com a esperança do Senhor aceitasse o seu convite. O Senhor de Vaikuntha ocupava as pessoas na execução do Bhakti Yoga e ao mesmo tempo que saboreava a si mesmo no oceano da devoção. O Senhor Sri Krishna Chaitanya desceu essa terra a pregar o Bhakti Yoga. Em tal sentido, ele nunca cumprimentava, né, a ninguém sem querer sobre o seu progresso espiritual, né? Um trecho do Chaitanya Bhagavata, né? Podemos apreciar que este caso, como Mahaprabhu ensinava e ao mesmo tempo praticava o processo do Bhakti Yoga, principalmente expressado através do canto dos santos nomes, o avatar de Mahaprabhu tinha esse propósito. Além da devoção, ele não tinha outro assunto, né? Outro tema de estudo. Bhakti Vina Jignasa na Kare Prabhu Ara. O Senhor disse que todo aquele que tenha devoção por Krishna é seguido em todas as partes pela boa fortuna e a felicidade. O que se ocupa na prática da devoção possui uma boa fortuna. Sem dita devoção, até o imperador é desafortunado. A devoção é o verdadeiro tesouro da vida. Qualquer um que possui essas riquezas é tratado com respeito na sociedade dos devotos, ainda que seja materialmente pobre. Nosso muito adorável Prabhupada Bhaktisiddhanta comentou sobre esses versos anteriores como segue. Disse: o Senhor Gorasunda disse que o Senhor Supremo, em sua forma de deidade, é certamente servido no lar onde alguém cante 100.000 nomes todos os dias. O Senhor aceita as oferendas de comida, se diz nesse verso. Entretanto, o Senhor não abençoa o discípulo aceitando suas oferendas se a pessoa não canta 1 lakh de nomes cada dia. Todo devoto deve cantar diariamente 1 lakh de nomes. Não fazer assim, logo se apegará aos diversos objetos sentidos, será incapaz de servir ao Senhor. Por essa razão, todos os que vêm a viver na Chaitanya Mata cantam como norma 1 lakh de santos nomes todos os dias. Se não for assim, a deidade Gorasunda não aceitará as oferendas que eles fazem. Ele escreve: além disso, os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu não conversam com os não devotos, não devem fazer amizade com aqueles que se ocupam em falar de atividades fruitivas, filosofia e outros desejos. As almas condicionadas caídas, aquelas que não cantam diariamente 1 lakh de Harinama, estão afetadas pelos crescentes desejos materiais. A presença desse desejo resulta na incapacidade de servir ao Senhor. Gaura Sundara. A norma da escola da devoção Gaudiya é Lakeshvara. Os caídos incapazes de aceitar essa norma se ocupam em outra classe de práticas em nome do bhajana. Ditas atividades são todas decepcionantes e não concedem um benefício real ao praticante. O livro de Sarasvati Janashri
se dá a seguinte referência do exemplo sentado do próprio Mahaprabhupada, né? Enquanto vivia em Mayapur, Prabhupada fez o voto de observar as regras estritas de austeridade, de cantar 3 lakhs de Harinama todos os dias. Om Vishnu Pada Bhakti Thakur havia observado previamente o voto de cantar 1 bilhão de santos nomes, 3 anos completos de cantar 3 lakhs diários, né? Entregando a Srila Prabhupada a Japamala, com a qual havia realizado essa façanha. Prabhupada Bhaktisiddhanta utilizou essa mala para cumprir o seu próprio voto e cantar 1 bilhão de nomes. Até o dia de hoje, Prabhupada segue utilizando essa mesma japa. Ele não aprovava aos que mudavam caprichosamente seus contas de japa. Nosso adorável Prabhupada deu um exemplo do serviço devocional concentrado, da mesma maneira que ele fez Mahaprabhu, sabendo que sem ensinar pelo exemplo, difundir essas doutrinas é impossível. Nós, que declaramos ser o servo de seus servos, oramos ao Senhor Gaurasunda e todos os mestres espirituais que o representam a partir de Sirupa, Damodara e Rupa Goswami. Por nada mais que habilidade para seguir esse exemplo, de modo que também sejamos espertos na conclusão. Na questão da adoração, isso é o canto do Santo Nome sem ofensas. Bom, se a pessoa canta o Santo Nome sem deixar de dar as ofensas, logo ela pode realizar proezas sobressalentes de devoção sem desenvolver amor por Krishna. Os trabalhadores frutivos, filósofos, monistas desejam gratificação dos sentidos da liberação. A devoção por Krishna é somente alcançada mediante ocupação nas práticas devocionais puras e, em tal sentido, muito rara. A gratificação dos sentidos, a liberação, são como a mãe de uma pérola sem valor. Bom, não entendi o que ele quis dizer com isso, mas tudo bem. Enquanto que o Bhakti é uma pérola, uma joia muito valiosa, né? Acho que quer dizer que uma joia é falsa, alguma coisa assim, não sei. Bom, a glória da entidade viva aparece com o logro da devoção pura. Se nossa prática se faz com habilidade, logo não tem problema se ocupar não precisa se ocupar em grandes quantidades de prática. A trepadeira do serviço devocional crescerá e dará os frutos do amor ao devoto. Então, deixem de lado as 10 ofensas e cantem o santo nome. Essa é a perícia que outorga poder em vossa prática devocional. Tudo é bom em Harinama Chintamani, né? Krishnadas Kaviraj Goswami também declara no Chaitanya Charitamrita que se uma pessoa comete ofensa, ainda que cante o santo nome ou escute Krishna Katha por muitas vidas, não obterá o resultado do serviço devocional puro. Aí o Bhaktivinoda Thakur comenta que a pessoa que comete as 10 tipos de ofensa ao santo nome terá que escutar e cantar por muitas vidas sem obter o amor por Krishna. Prabhupada elabora: aquele que se ocupa em escutar e cantar sem tomar refúgio no Senhor Gaurasundara Prabhu, Mahaprabhu, pode fazê-lo por muitas e muitas vidas sem aceder ao tesouro do amor por Krishna. Os que seguem a instrução de Mahaprabhu e cantam ao mesmo tempo se consideram pessoalmente mais baixos que a erva da rua, da grama da rua, mais tolerantes que a árvore. Com uma atitude modesta e respeitosa para os demais, se livra rapidamente das 10 ofensas e obtém recompensa do amor estático. Cantar o santo nome de Krishna se deve levar em conta as ofensas. Portanto, aquele que comete ofensas não experimenta as transformações estáticas, nem sequer quando canta. Em seu Anubhasya, o verso anterior, Prabhupada cita os seguintes versos do Padma Purana, resumindo as 10 ofensas. A primeira é a pior das ofensas, né? Blasfemar aos devotos que, através do seu apego pelo canto do santo nome, difundem as glórias do santo nome em todo mundo. Né? Como haveria de tolerar o Senhor que se manifesta no santo nome essas ações blasfemas? Né? A segunda é todo aquele que considera o nome todo auspicioso, a forma, qualidades e passatempos do Senhor Vishnu, distintos da sua pessoa, na forma em que as denominações materiais são diferentes do objeto, significado, obras, trabalha de um modo que não agrada o santo nome. Todo aquele que considera o semideus como o Senhor Shiva, como independente ou não diferente do Senhor Vishnu, considerando que os nomes, qualidades, formas e passatempos desses semideuses são iguais a de Vishnu, está cometendo a segunda ofensa ao santo nome. A terceira ofensa é chamado Guru a
Avagyana, né? Avagyana é considerar o mestre espiritual que conhece a verdade do santo nome como um homem ordinário do mundo, em tal sentido ser invejoso dele. Quarta ofensa, Shruti Shastra Ninda, é blasfemar as escrituras como os Vedas e os Vaishnavas Purana. Quinta ofensa, Artavada, é considerar a glória do santo nome como um exagero. Sexta ofensa é considerar as glórias do santo nome do Senhor como imaginárias. A sétima, aquele que pensa que pode pecar amparado na força do Mahamantra Hare Krishna para superar todas as reações pecaminosas, é um ofensor tão grande que não pode ser purificado por nenhuma quantidade de atividades regulativas, meditação, retração do sentido dos seus objetos, concentração ou suas práticas de yoga. Oitava ofensa é pensar equivocadamente que o canto do santo nome é de qualquer modo equivalente a outras classes de atividades religiosas, o voto de renúncia, o ritual do sacrifício, a celebração mundana auspiciosa. A nona ofensa é pregar as glórias sumamente auspicioso santo nome, a quem não possui fé, que é desinteressado, que não esteja escutando. A décima é quem ouviu as glórias do santo nome, mas não cultive nenhum apreço pelo mesmo e continua absorto ao pensar em si mesmo, em suas posses, é também ofensor ao santo nome. Ao cantar o santo nome de Krishna, se deve, portanto, considerar as ofensas. O ofensor pode cantar inclusive lakhs e lakhs de nomes sem sequer obter o fruto do canto, nem a riqueza do amor estático. Entretanto, há regras se aplicam. Existem diferentes regras que se aplicam ao canto dos santos nomes de Gaura Nitai. Mas todas essas considerações não existem no canto dos nomes do Sr. Chaitanya e Nityananda. Enquanto alguém canta seus nomes, recebe o êxtase de amor e as lágrimas que fluem dos seus olhos. A escola Prakrita Sahaja de Tantrikas interpreta esse verso de modo desautorizado. Eles consideram que podem cometer ofensas amparadas nessa declaração, sem refreamento algum. O fato de que os fundadores do movimento Sankirtan, o Sr. Chaitanya e Nityananda, nunca toleram nenhuma conduta ofensiva. Eles possuem qualidades infinitas, as principais das quais são sua generosidade, munificência. Um ser vivo ainda em estado de contaminação, de todos os modos, será purificado por tomar refúgio neles. Por sua misericórdia, a pessoa compreenderá a natureza de sua forma divina e expansões. Gradualmente, eles ensinam misericordiosamente a habilidade no canto, liberando a pessoa das ofensas do santo nome. Isto conduz à experiência do amor a Deus. Prabhupada explica demais: o nome de Krishna e o nome de Gaura são ambos idênticos à pessoa aludida. Se depois de ler a análise prévia, alguém considera o nome de Krishna como menos poderoso, o limitado, então se deve reconhecer que ele padece dos efeitos da ignorância. De todos os modos, em termos de alcançar a meta última da vida, os nomes de Gaura Nitai possuem um benefício mais elevado para a alma condicionada. Gaura Nitananda são magnânimos e dentro de sua magnanimidade existe doçura. A magnanimidade de Krishna somente é sentida pelos liberados, as almas perfeitas e rendidas. Em contraste, a corrente compassiva de Gaura Nitananda flui inclusive sobre os que estão contaminados por esses desejos materialistas e ofensas. Liberando-os dessas contaminações, essas pessoas podem seguidamente chegar aos pés de lótus de Krishna. Isso não significa, entretanto, que se deva abandonar a adoração de Radha e Krishna para adorar exclusivamente a Mahaprabhu. Não é o que significa adorar Mahaprabhu. Adorar a Mahaprabhu, a forma combinada de Radha e Krishna, significa aceitar a liderança dos seus associados íntimos, como Swarupa Damodara, os Goswamis, Rupa Raghunatha e outros. Ramananda Roy revelou esse desejo a Mahaprabhu. O melhor de todos os objetos da adoração é o divino casal chamado Radha e Krishna. Lido de outro modo, isso pode ser compreendido como significando: o melhor de todos os objetos de adoração são os nomes do divino casal Radha e Krishna. Em outras palavras, o Mahamantra Hare Krishna, cantar esse Mahamantra sem ofensas, evidencia a verdadeira habilidade na adoração ao Senhor. Fim do capítulo, né? Então agora vamos para glossário. Bom, glossário: Tirtha significa a confluência de muitos rios, local onde se pode cruzar para o mundo espiritual. Aí foi Tirtha. Agora o Siddhanta. Vamos ao Siddhanta. Siddhanta, estamos aí.
Nara Lila é facilitado pela natureza humana. Tem um verso no Bhagavata, Brahmeti Parameti, que é falado pelo Senhor Varuna. Quando Varuna prende Nanda Maharaj com suas cordas, ele fala esse verso. E desse verso, todo o Tattva Sandarbha, Paramata Sandarbha, deles estão girando em torno desse verso. Quando acontece essa lila de Varuna prender Nanda Maharaj, os vaqueirinhos ficam muito surpresos com tudo e perguntam a Krishna qual era o destino deles na próxima vida, né? Esse verso, Brahmeti Parameti, dá a ideia que Krishna se manifesta como Brahman, como Paramatma e como Bhagavan também. Madhukanta e Shnindakanta são duas seções do livro Madhukanta. Esse é do livro... perdão. Madhukanta significa uma garganta doce, Shnindakanta uma garganta afeiçoada, abençoada, algo assim. Eles estão sendo narrados no Gopala Champu. Lila Manifesto tem grande importância por causa do ambiente do mundo material, ou seja, por essa influência no Lila Tripurari. Maharaj dá um exemplo quando o filme é filmado no local original, por exemplo, o cenário é real, ele tem mais valor, não é que estão criando um cenário artificial, o cenário é natural, a história por isso é natural, a história por isso ele tem mais valor. As memórias, emoções associadas estão em nossa mente inconsciente, estamos completamente inconscientes delas, não temos ideia de que isso é o que passa conosco quando isso acontece. É por isso que culpamos a pessoa que está nos perturbando. É como se não conhecêssemos o conceito de espelho. Então é como olhássemos no espelho e víssemos um pouco de comida grudada no nosso rosto, ficássemos chateados e tentássemos tirar a comida do espelho ao invés de tirarmos do nosso rosto. Isso é semelhante ao que acontece quando ficamos com raiva de outra pessoa. O Bhakti Sandarbha, Diva Goswami discute a suprema potência do Bhakti. Ele diz que mesmo o semblante de Bhakti, Bhakti Abhasa, tem o poder de conceder a liberação. O santo nome não manifesta o resultado para pessoas ateístas que são gananciosas pelos prazeres do corpo, riquezas e assim por diante, que cometem as 10 ofensas, começando por desrespeito ao guru, né? Tem a história de Satdhanu, que nasceu como um cão, embora fosse dedicado à adoração de Bhagavan, apenas porque ele teve uma breve conversa com um crítico dos Vedas e Vaishnavas. O rei Nigra foi libertado do corpo de um camaleão pelo toque dos pés de lótus de Bhagavan. Krishna, o rei, foi trazido à residência de Jamaraj e recebeu o corpo de um camaleão, né? Como punição por ele inadvertidamente oferecer a mesma vaca em caridade para 2 brahmanas diferentes. Dado que o rei Nigra era devotado a Krishna, como visto, então por que ele foi punido por Jamaraj? Bom, ele foi punido porque, apesar de ele ter ouvido as glórias do Bhakti, ele considerava isso como um exagero. Se não fosse esse caso, ele não teria dado tanta importância ao mero ato de fazer caridade e negligenciando o serviço a Bhagavan. A repetição do nome de Bhagavan é recomendada por aqueles que cometem ofensas, conforme indicado nas instruções sobre o nome, né, dado do Nama Parada Bhajan Stotra, encontrado no Padma Purana. O verso fala que somente o nome purifica os pecados daqueles que cometem ofensas contra o nome. Eles devem cantar incessantemente o nome, porque somente isso trará o resultado. Bhishma diz: ó rei, ninguém pode saber o plano do Senhor, apesar de grandes filósofos inquirirem da forma exaustiva, eles estão confundidos, né? O Swayam Bhuva Mangala, quando ele instrui a Dhruva, porque Dhruva estava destruindo os Jaksas, né, que haviam matado seu irmão, ele estava vingando a morte dele. Então Swayam Bhuva Mangala dá instruções para ele, e numa dessas instruções ele diz que nós deveríamos ser tolerantes com aquelas pessoas que são superiores a nós, tolerantes ao extremo. Deveríamos ser equânimes com as pessoas que estão no mesmo nível e deveríamos também ser misericordiosos com as pessoas inferiores e entender, né, que nossa felicidade e infelicidade é causada pelas nossas próprias reações. Nesse contexto, aí Bhuva Mangala diz a Dhruva
Esses seguidores de Kuvera, os Yakshas, são seguidores de Kuvera. Não são matadores de seu irmão, é a causa do nascimento e da morte das entidades vivas do Senhor. Vishwanath Chakravarti Thakur diz que sem rendição é muito difícil abandonar o ego apenas por Gyana. Swayambhu Mangala continua suas instruções a Dhruva. Ele diz: porque você, devido à sua ira, matou muitos Yakshas, matadores de seu irmão, você ofendeu Kuvera, o irmão de Shiva. Somente somos agentes e estamos trabalhando porque Krishna nos ordenou. Devemos recordar o que é Bhakti, o que é a verdadeira devoção. O salário que eu ganho por qualquer coisa que faça não deve vir a mim, porque eu não sou mais um grande agente. O benefício deve ir ao proprietário, Krishna. Então, esse é o verdadeiro Bhakti. Se não for assim, isso é um karma, não é Bhakti. Krishna não é um rei constitucional, ele é um autocrata. Trabalhar para um autocrata é conceito mais elevado do sacrifício. Krishna, além de um autocrata, ele é um déspota, um mentiroso que trama qualquer coisa. E não somente isso, essa é a sua posição normal. Não é um temperamento passageiro, senão sua natureza interior, interna. Ele está por cima da lei, a lei é necessária quando são muitas pessoas, porém, quando existe somente não há necessidade de lei. Krishna é o déspota, o bem absoluto. O mundo sairia perdendo se algo restringisse o seu despotismo. A bondade tem que fluir plenamente, a autocracia não pode estar nas mãos dos néscios, os ignorantes. O bem absoluto deve possuir autocracia plena. Tudo que emana de Krishna tem que ser bom. Se existe algum defeito, esse defeito está em nós. Nós somos usurpadores. Krishna não é um usurpador, senão que ele exibe isso como sua lila, o seu jogo. Tudo pertence a ele. Nós temos que sacrificar para Krishna, porque ele é amor, beleza, bondade absoluta. Se necessita fé e desinteresse num grau muito elevado. Se aceitamos a consciência de Krishna como nosso ideal mais elevado, teremos que nos sacrificar muito, porém sacrifício significa morrer para viver. Não há perda no sacrifício. Nos entregando podemos ganhar. Agora o Hari Bhakti Vilas. Bom, aí está o texto, texto 12, terceiro Vilasa. Pessoas santas são aquelas que não estão contaminadas pela falta de deixar-se observar os códigos apropriados de conduta. A palavra sat significa honesto. O comportamento dos devotos é chamado sadachar. Agora vamos para os versos. Bom, aí está o verso segue, né? A gente está seguindo os versos aí, eu nem estou falando mais, né? Porque a gente segue a sequência, para não ficar perdendo meu tempo, né? E aí, os versos a recordar. Vamos lá. Recordar é viver. Estamos nessa. Aí, Jejatamam prapadyante, na medida em que uma pessoa se entrega a mim. Eita. Atmaiva hi atmano bandhur. Significa a mente amiga da alma condicionada. Namasankirtana Jhasya significa o canto congregacional dos santos nomes, né? E Namahari Param, ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo. Aí está Shravana Kirtana Vishnu, ouvir e cantar sobre o santo nome, forma transcendental, qualidades parafernais e passatempos do Senhor Vishnu. Aí estamos nesse aqui. Bom, Shanketyan Parihasya va Stobala Helena Eva va. Mesmo que de modo indireto, para se referir a outra coisa, em brincadeira, como entretenimento musical, ou mesmo na forma negligente. Agora é filosofando. Bom, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, faça o melhor que estiver ao seu alcance e aceite o resto como vier. Epiteto. Ok. E o Prapana Divanamrita, que faltou?
Só as almas rendidas podem distinguir a substância da forma. Aqueles que desconsideram serraria a fim de buscar a felicidade nos caminhos empíricos baseados em yoga e karmana estão simplesmente numa rota suicida. Ó Senhor de olhos de lótus, os cisnes, os mais elevados devotos puros para Mahansa tomam refúgio em teus pés de lótus que concedem o êxtase. O Senhor universal, aqueles que não aceitam a alegria do refúgio dos teus pés de lótus e que perseguem os caminhos da liberação abstrata e aquisição mundana, tais pessoas são devotadas por tua potência ilusória. Ok.